Oi gente, seja bem-vindo a mais um vídeo no nosso canal. Se você ainda não sabe, meu nome é Vânis, meu apelido é Vânis. E com vocês, a vinheta. I never made it, but I know what it takes. I'm motivated by a mix of emotion. Got my statement, and I'm reading it slow, so I can understand it fully. Appreciate my standing, go out of this world. Oi gente, tudo bem com vocês? Eu espero muito que sim, comigo tá tudo bem, graças a Deus, tá tudo na paz, as crianças estão bem. Vocês vão escutar eles brincando, eles gritando, mas é porque eu tô sozinha em casa com os gêmeos. E eu queria conversar com vocês um pouquinho, um assunto que eu nunca trouxe aqui pro YouTube, eu nunca falei sobre isso aqui no canal. Mas, gente, vocês estão vendo nos vlogs aí que tá chovendo demais aqui em Morretes. E com isso tem alguns pontos na cidade que já está alagado, algumas casas que já estão entrando água, né, alguns bairros. E ontem eu recebi vários vídeos no meu WhatsApp de pessoas que estavam mostrando, um grupo que tem da cidade, e estavam mostrando a situação dos rios pra mostrar, tipo, ficar em alerta, né, que a gente tava em alerta vermelha. E não parava mais de chover, gente, não para mais de chover. Hoje de manhã deu um sol, mas já tá fechando o tempo, já está garoando novamente. E as pessoas estão super preocupadas se vai chover mais, se a maré vai baixar, porque a maré não tava baixando. E era muita água entrando na cidade e não estava saindo. Então, gente, tive que parar aqui por causa das crianças. E ontem, quando eu comecei a receber aquelas mensagens, aqueles vídeos com as fotos, eu comecei a ficar muito angustiada e relembrar de tudo que eu vivi em 2011. Entre dia 10/11 de 2011, né? De março de 2011, já vai completar mais um ano da tragédia, eu já digo, porque foi uma tragédia. Tudo que aconteceu entre dia 10 e 11 de março de 2011. Começar pelo começo. Eu tinha recém Eu tinha recém me separado do pai do João Gabriel. Eu tinha alugado uma casa num bairro chamado Loteamento Meduna. É um bairro que é baixo na cidade. A gente sabe que quando dá chuva forte, a Vila Freitas e o Loteamento Meduna sempre enche de água, mas nunca no grau que chegou. Até que quando eu fui alugar a casa, o dono da casa falou assim: olha, desde que eu construí essa casa nunca entrou água nela. Por quê? A casa era uma das casas mais altas que tinha na rua. Pra vocês terem uma ideia, o assoalho da minha casa dava com o telhado de outra casa, sabe? A minha casa era super alta. Era uma casa só de 2 cômodos, 3 com um banheiro. Era a cozinha, um quarto e o banheiro bem pequenininho. Mas a casa era super alta, eu estendia roupa na parte de baixo, a parte de baixo era uma garagem. E no dia 9, que começou muita chuva, tinha alguns pontos já de alagamento na cidade. A minha cunhada falou: fica aqui em casa, não sei o que. Eu falei: não, minha ex-cunhada, que pra mim é cunhada até hoje. Eu falei: não, eu vou pra casa, lá não tem perigo, a casa é alta, tal. E fui pra minha casa. No dia 10 eu fui trabalhar. Na época eu trabalhava como vendedora da Vivo. Eu trabalhava sozinha na loja aqui na Vivo da cidade. E eu tava trabalhando e de repente só vieram e falaram assim: fecha a loja porque tá subindo muita água, né? E acredito que vai alagar a 15. Aí eu conversei com a dona do comércio, a loja matriz era em Paranaguá, eu liguei pra ela e ela falou: pega todos os celulares que você puder, pega tudo que tiver na área de baixo, coloca na parte mais alta que tiver na loja, o que você puder leve pra sua casa, né, já que tua casa é alta, e fecha a loja então. E foi o que eu fiz, gente. Só que quando eu comecei a fechar as coisas, erguer, já começou a entrar água dentro da loja. Começou assim no nível de só pisar como se estivesse lavando o chão. E em menos de 20 minutos, gente, a água já estava cobrindo o pé.
Eu tive dificuldade até pra fechar a porta, porque era uma porta de vidro, mas eu consegui fechar. E eu peguei o João Gabriel e fui pra minha casa. Lá na minha casa a gente ficou bem tranquila, não tinha um ponto de alagamento no bairro, mas não era tão assim de eu me preocupar, não tinha água na minha rua, né? E ficou normal, eu comprei o que tinha que comprar, a gente tava em casa e era em torno de umas, acho que meia-noite e pouco, do dia 10 pro dia 11, eu tava dormindo já com o João Gabriel. A minha casa era muito simples, gente, muito simplesmente. Foi, gente, eu não lembro os horários muito certinho, mas eu lembro que eu tava dormindo já tinha passado da meia-noite. Alguém bateu na porta da minha casa, se identificando, eu também não lembro o nome da pessoa, falou que era do corpo de bombeiro. E se tinha alguém dentro da casa, bateu, pá, aqui é do corpo de bombeiro, fulano de tal, tem alguém em casa, tem alguém em casa? Eu gritei que sim, né? Aí eu não abri a porta de primeiro, eu abri a janela. Quando eu abri a janela, gente, a minha casa era muito alta, vocês não têm noção. Quando eu abri a janela, eu olhei pra casa do vizinho, não tinha mais a casa do vizinho. A água era tanta água que tinha coberto a casa do vizinho. Tinha 2 bombeiros dentro daquele barquinho e um batendo na minha porta. E ele falou assim, a senhora, o seu esposo, tem filhos, a gente precisa tirar a senhora daqui porque a senhora tá enliada e tá descendo mais água, vai subir mais a água e a senhora não pode ficar aqui, bababá, pega os documentos. Aí eu falei que eu era sozinha com o João, peguei os meus documentos do João Gabriel, peguei algumas trocas de roupa e fui pra casa da minha cunhada. Eles deixaram a gente num ponto que não tinha água e eu fui de a pé pra casa da cunhada. Gente, parecia que tava acabando o mundo mesmo. Eu acho que foi as cenas mais horríveis que eu vi na minha vida, que eu vivi na minha vida. Eu tava com uma mochila nas costas, o João Gabriel no colo e era muita gente. Era muita gente andando de um lado pro outro. Tinha pessoas falando, nossa, lá já perdeu tudo. Nossa, foi umas coisas horríveis que aconteceram. Aí no lugar de eu parar na casa da minha cunhada, eu fui direto pra casa do pai do João. Deixei o João Gabriel lá, porque o bairro tava em alagamento, tava, mas aonde ele morava não tinha entrado água. E daí eu fui pra casa da minha cunhada. Quando eram umas 2, 3, pouco da manhã, a gente tava conversando, foi quando o pai do João levou o João Gabriel e a gente ficou tudo na casa da minha cunhada. Foi quando a gente soube que Morretes estava literalmente isolado. Deslizamento. Teve deslizamento de terra na estrada da Graciosa. Teve deslizamento de terra na BR-277, que dá acesso a Curitiba. Um bairro chamado Fortaleza. Fortaleza não, Floresta. Um bairro que era chamado Floresta. Não existia mais. Simplesmente a lama veio, arrastou casas. Foi horrível, gente. Horrível, horrível, horrível. E quando isso aconteceu no bairro Floresta, quebrou o acesso que a gente tinha para Paranaguá, né? E ficamos completamente ilhados. Foi a pior coisa que aconteceu na minha vida, assim, a respeito de tudo, assim, eu nunca tinha passado por aquilo. Eu lembro que a minha irmã tentava conversar com a gente, não tinha como, porque o telefone não funcionava, que não tinha torre. Foi um desespero total. A minha mãe, na época, era casada com meu padrasto Castilho, e eu tentava conversar com ela e não conseguia. Eu tentei ir pra casa dela, só que o bairro dela já estava isolado, não tinha como entrar, os bombeiros não deixavam passar, porque a água estava tão alta que estava cobrindo as casas. Aí eu perguntando da minha mãe, aí eu consegui notícia que a água tinha entrado na casa dela, mas ela tava bem, que ela tava na casa da vizinha que morava num sobrado. Então todos os vizinhos dali foram tudo pra casa dessa vizinha e estavam lá. E pra resumir pra vocês, foram 4 dias que eu fiquei na casa da minha cunhada, eu, o João Gabriel. Muitas pessoas tiveram que dormir na matriz porque não tinha onde dormir. Foi muito, 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 muito angustiante. Passando esses 4 dias de água, gente, porque era só água que a gente via na frente, a gente chegou a entrar em desespero porque começou a subir tanto o rio que na casa da minha cunhada começou a entrar água também, mas graças a Deus não chegou ao ponto de perder as coisas.
Quando foi liberado pra gente voltar pra casa 4 ou 5 dias depois, foi quando eu tive, acho que, a pior sensação daquele momento. Quando eu cheguei na minha casa, eu tentei abrir a porta e eu não consegui abrir a porta da minha casa naquela hora, porque a correnteza era tão forte dentro da casa e eu tinha esquecido a janela do quarto aberta. Então a água corria, ela entrava pela janela, batia na janela que estava fechada e saía, porque era uma coisa só, sabe? E eu não conseguia abrir a porta porque a correnteza dentro de casa trouxe o meu fogão pra... O fogão ficou pressionando a porta. Até que o vizinho foi meter o pé e conseguiu. Quando eu entrei, gente do céu, que desespero que me deu. A geladeira tava caída no chão, como se alguém tivesse empurrado a geladeira. Todas as minhas comidas, tudo que eu tinha para aquele dia, para viver com o João Gabriel, tinha caído no chão. Eu tinha perdido toda a compra do mês, porque eu fazia compra dia 7. E eu tinha perdido tudo. Foi quando eu fui pro quarto, que eu já tinha visto a desgraçaiada, tudo que tava ali na cozinha. E eu simplesmente entrei em desespero, porque com a força da água abriu a porta do meu guarda-roupa, que era uma prateleira, eu não sei explicar pra vocês como que era aquilo. E tudo o que era meu e do João Gabriel tinha ido embora junto com a água pela janela. A única coisa que eu consegui salvar na época foi uma jaqueta, que eu tinha uma jaqueta que era curtinha, de pelo na coisa, tava podre da sujeira, eu consegui salvar aquela jaqueta. E consegui salvar algumas coisas do João Gabriel, tipo algumas bermudas que tinha ficado, que encheu de lama, manchou tudo. Mas colchão, cobertor... Eu não tinha travesseiro na época, eu só tinha colchão e cobertor mesmo. A gente perdeu tudo. Foi tudo embora. E vocês vão falar assim: ah, mas você conseguiu. Você conseguiu depois, né? As coisas, a prefeitura ajudou, o governo ajudou. Gente, a única coisa que na época, eu não lembro nem quem que é o prefeito da cidade na época, 2011, não lembro mesmo, não sei nem se ele tem culpa disso ou não tem. A única coisa que eu ganhei da prefeitura na época foi uns tubinhos desse tamanho acho que era cloro, não lembro o que era, que quando a gente fosse tomar água da torneira, tinha que pegar e encher um galão, colocar 3 gotas daquilo, e ganhei também uns negocinhos desse tamanho de que boa pra limpar a casa. Naquela época, assim, eu tentava conversar com a minha irmã e os telefones não funcionavam, e eu não sabia o que eu ia fazer, porque eu não tinha dinheiro, já tinha pego meu pagamento. A loja não podia abrir porque tinha alagado, tinha molhado o computador. Eu levei Nossa, gente, eu levei um xingão da minha patroa porque eu ergui todos os celulares. Até que depois disso a loja nunca mais abriu, né? Abriu, assim, acho que mais uns 2 meses e a gente decretou falência. Aí eu pedi minha conta porque eu não tava recebendo e saí do serviço. E eu tenho que agradecer a Deus que quando o telefone pegou, eu só recebi a ligação falando assim: a gente conseguiu um caminhão. Era minha irmã ligando, falando: nós conseguimos um caminhão, estamos descendo para Morretes, conseguimos, tem um acesso na estrada, foi liberado, nós estamos descendo para Morretes porque nós estamos levando algumas coisas para vocês. E quando a minha irmã chegou com aquele caminhão, eu fiquei tão grata a Deus por cada pessoa que naquele dia ajudou eu e ajudou muita gente em Morretes. A metade do caminhão, gente, era água, porque a gente não tinha nem água para beber. A metade do caminhão era água e outra metade tinha geladeira, tinha sofá, tinha guarda-roupa, tinha fogão, tinha
muita roupa que, nossa. Eu lembro que na época eu separei o que ia servir pra mim. Eu tive que devolver a casa porque eu não queria mais ficar ali. Eu nunca mais consegui dormir naquela casa. Eu tive que devolver a casa, eu tive que pagar uma multa por rescisão de contrato, porque na época eu aluguei a casa por 6 meses e eu tava saindo, acho que faltava 2 meses pra vencer o aluguel, pra vencer o contrato. Eu aluguei uma outra casa. Já iria vir contar isso pra vocês porque a gente tá vivendo esse momento de novo. Claro que não chega aos pés da enchente de 2011, só que ontem, quando eu comecei a ver aqueles vídeos, me deu uma crise de ansiedade muito grande, porque eu revivi tudo o que eu tinha vivido em 2011 e foi muito desesperador. Até conversando com a minha irmã falou, ai credo, guria, não fala uma coisa dessa, né? Eu falei, não, mas aqui onde eu e o Diego moramos, aqui não, nem em 2011 não entrou água aqui, né? Porque aqui é um bairro super alto, é perto da maré, mas não vem água pra cá, nunca chegou água aqui. Então, gente, eu falei, eu vou contar pras pessoas o que eu já vivi, não quero dó, porque graças a Deus, não quero que ninguém tenha pena de mim, porque graças a Deus, depois disso eu me reergui, eu fui igual uma fênix, eu renasci das cinzas. E foi ali que eu cresci de verdade, foi ali que eu vi que não vale a pena a gente ficar se matando, a gente ficar brigando por bens materiais, a gente entrar em conflitos com as pessoas e querer sempre ter razão, sempre acusar os outros. E quando acontece uma coisa dessa, você não adianta ter razão, não adianta você querer ser a dona da razão sempre, porque você vai precisar de alguém em algum momento na sua vida, você vai precisar de ajuda em algum momento da sua vida, nem que seja só pra alguém te escutar. Então eu queria vir aqui contar pra vocês o que aconteceu comigo entre o dia 10 e 15 de março de 2011. Né? O João Gabriel tinha só 3 anos, eu tava há 4 meses separada. Foi um momento muito difícil. Eu confesso que foi um dos momentos mais difíceis da minha vida. Claro que tive momentos bem piores, né? Mas tudo que aconteceu na enchente de 2011, eu acho que ensinou a gente a muita coisa, eu principalmente, né? Através desse vídeo eu queria agradecer a todas as pessoas que me ajudaram na época, que foi muita gente, vocês não têm noção, muitas pessoas me ajudaram. O governo, a prefeitura de Morretes não me ajudou em nada, além do negócio de cloro e das que boa. Mas a minha família trouxe tanta coisa, amigos de Curitiba, amigos até de outros lugares, mandou muita coisa pra gente, aonde eu consegui dividir, eu consegui compartilhar com outras pessoas. Muita coisa mesmo, graças a Deus. A minha irmã e meu cunhado, eles movimentaram, acho que Curitiba inteiro pra trazer as coisas pra gente poder ajudar as pessoas. Mas é isso, gente, esse foi um pouco da história do que eu vivi em 2011. Eu peço pra que Deus tenha misericórdia e que pare um pouco a chuva aqui, porque tem alguns pontos na cidade que estão alagados. Eu sei que nessa hora, 1h48 do dia 2 de março de 2021, tem famílias, eu tenho certeza absoluta que tem famílias essa hora que tá lavando o chão da sua casa porque entrou lama, que tem gente em casa, dentro de casa essas horas, perdeu alguns móveis. Claro que nada de muito assim igual 2011, mas enchente é enchente, né? Infelizmente, ontem eu vi um vídeo, tinha uma casa que a água tava cobrindo a metade do fogão já. Então, que Deus dê força pra vocês, que vocês não desanimem, que tenha fé, porque eu passei pela enchente de 2011 e eu tô aqui hoje firme e forte e pedindo muito misericórdia de Deus que não aconteça nada mais sério. É isso, gente, vou contar um pouquinho da minha história pra vocês, o que eu vivi, e eu vou encerrar o vídeo por aqui já. Hoje vai ser esse o vídeo pra vocês, mas se Deus quiser, as coisas vão melhorar. Então, um beijo e até o próximo.